Lúcio desmascara Ernesto publicamente, na frente de todos, e não deixa dúvidas. Ele revela que Ernesto mentiu sobre Dita. A verdade explode como uma bomba. Dita fica em choque. Os amigos tentam consolá-la, mas nada parece entrar em sua cabeça. O olhar dela fica perdido, o coração apertado. Em prantos, Dita desabafa. Acabou para mim. Depois de tudo isso, minha carreira chegou ao fim. Candinho se irrita, responde na hora. Não precisa exagerar. Todo mundo sabe quem é esse bigodinho. Ninguém vai acreditar nessa mentira. Zé dos Porcos concorda. Além disso, o Lúcio falou na frente de todo mundo que era tudo mentira. Dita balança a cabeça. A voz sai fraca. Pode até ser, mas eu cheguei atrasada, toda suja de tinta. Vão achar que eu sou irresponsável. Ninguém vai querer me contratar. Ela suspira fundo, toma uma decisão. Quer saber? Eu vou descansar um pouco. Dita começa a subir as escadas. Os amigos dizem palavras de carinho lá de baixo. De repente, ela volta correndo, gritando, desesperada. Candinho se assusta. O que foi? O que aconteceu? Ofegante, Dita responde. Eu não sei, mas eu senti que estava sendo observada. Ela engole em seco. Foi horrível, como nesses filmes em que a mocinha anda num castelo assombrado. Samir tenta brincar, mas também se arrepia. Eu já vi esse filme. Depois fiquei dias achando que alguém estava me olhando. Candinho puxa Dita para um abraço, tenta acalmá-la. Não se preocupa, você ainda está muito mexida com o que aconteceu na rádio. Deve ser isso. Dita hesita, respira fundo. E se eu te disser que eu senti isso depois de passar pelo retrato da sua mãe? Picolé estremece, confessa em voz baixa. Me desculpa, Candinho, mas aquele quadro me dá um pouco de medo. O caipira fica nervoso, levanta a voz. Vamos parar de falar assim da minha mãezinha, ela pode estar ouvindo. Enquanto isso, bem longe dali, Sandra e Ernesto comemoram. O plano parece ter dado certo, mas Sandra franze a testa. Algo ainda incomoda. Eu acho que ainda não é o fim. A Dita pode dar a volta por cima, ainda mais depois do que o Lúcio falou. Ernesto sorri, confiante, responde sem evitar. Mas eu ainda sou um dos donos da rádio, posso fazer novos pronunciamentos, e ainda piores. Ele aperta os lábios. A Dita nunca mais vai cantar. Mesmo assim, Sandra não parece satisfeita, cruza os braços. Nos livramos da Dita, mas ainda falta o que eu mais quero nessa vida. Ernesto revira os olhos, já imagina. Não me diga que você quer aquelas joias. Sandra sorri, sem negar. É claro que eu quero as joias, e vamos usar todo esse sofrimento da Dita para isso. Surpreso, Ernesto franze a testa. Questiona, desconfiado. Como assim? Sandra abre um sorriso lento, seguro demais. Confia em mim. Eu tenho um plano, e logo vamos ter tudo o que queremos. Ela começa a explicar a ideia. Fala baixo, calculando cada detalhe. O que Sandra não imagina é que algo inesperado pode colocar tudo a perder. No dia seguinte, Estela encontra Túlio no hospital. O clima é tenso, cheio de coisas não ditas. Ela fala com cuidado. Eu fico feliz que você ainda esteja aqui. Túlio responde sem olhar para ela. Mas isso não foi por você. Ele respira fundo. A dor é evidente. Estar perto de você, sabendo que não posso te tocar, é angustiante, é desconfortável. Estela tenta mudar de assunto. A voz treme. Eu me lembrei do acidente. Foi o Ernesto. Túlio se assusta. Ergue o olhar na hora. O quê? O marido da baronesa? Como um homem tão mau pode ser casado com uma mulher tão boa? Estela aperta os lábios. Responde, firme. Eu não acho que a baronesa seja tão boa assim. Para mim, ela é tão má quanto o Ernesto, ou até pior. Mas eu não posso provar. Túlio fica pensativo, e então diz, se você realmente acha isso,
Você deveria investigar. Estela nega com a cabeça, cansada. Eu não quero ser grossa, mas tem muita coisa acontecendo, e eu não posso transformar isso numa prioridade. Ela enumera, uma a uma. A Dita está sofrendo, a Anabela parece piorar, e eu tenho o meu casamento. Ao ouvir aquela palavra, Túlio abaixa a cabeça. Eu já entendi. Boa sorte com tudo isso. Ele se afasta. Estela sente um frio no estômago. Percebe que vê-lo assim dói ainda mais. Enquanto isso, Sandra, disfarçada de baronesa, chega à casa de Candinho. Assim que a vê, Dita estranha, pergunta direta: "O que a senhora está fazendo aqui?" Sandra mantém a pose, a voz ensaiada. "Graças ao seu marido, a minha vida acabou." Dita se fecha. Candinho se aproxima. Sandra continua: "Eu já castiguei o meu marido, e agora ele quer pedir desculpas a você." Candinho se impõe: "Desculpa, mas a minha mulher não vai ficar perto do Bigodinho." Sandra insiste, sem perder o sorriso. Ela não vai ficar perto dele. Isso vai acontecer na rádio. Ele fará um pronunciamento ao vivo, pedindo desculpas e se explicando. Desconfiada, Dita questiona: "E se ele vai fazer isso mesmo, por que veio falar comigo?" Sandra responde calculada: "Porque eu quero que você esteja na rádio, e não só você, mas todos dessa casa." Candinho estranha: "Pra quê? A gente pode ouvir daqui." Por um segundo, Sandra quase sai do personagem. Ela respira fundo, se controla e diz: "Porque eu quero que tudo pareça muito genuíno." Vocês também vão ser gravados, assim como o Ernesto. Sandra fala com firmeza, sem deixar espaço para discussão. Eu vou colocar cada um em uma sala separada, para não correr o risco de acontecer algo parecido. Dita ergue a cabeça. O medo ainda está ali. E se ele falar a mesma coisa que falou ontem? E se ele afundar ainda mais a minha carreira? Sandra responde sem hesitar, segura, convincente. Isso não vai acontecer. Eu te dou a minha palavra. Lá em casa quem manda sou eu, minha querida. Dita olha para Candinho. Busca apoio. Depois encara a baronesa. Então eu vou, mas vai ser do meu jeito. Enquanto isso, Ernesto conversa com Lúcio sobre a transmissão. Lúcio corta na hora, sem paciência. Não, não e não. Eu não vou permitir que você faça isso de novo. Ernesto tenta se fazer de vítima. Mas é só um pedido de perdão. Lúcio reage desconfiado. Você acha que eu sou ingênua? Acha que eu vou acreditar nessa boa intenção? Eu aposto que tem algo por trás disso. Ernesto encara o sócio. A voz fica séria. Se eu estiver mentindo, eu entrego a minha parte da rádio. Lúcio fica em choque. Como é que é? Você está abrindo mão da sua parte? Ernesto sorri. Um sorriso frio, cínico. Claro que não. Mas se essa transmissão não for um pedido de desculpas, eu arco com as consequências, e a gente formaliza tudo. Lúcio estende a mão, decidido. Ótimo, negócio fechado. Os dois apertam as mãos, e Ernesto nem imagina que esse acordo pode ser o começo da sua derrocada. Mais tarde, Candinho se aproxima do quadro de Anastácia. O olhar é de aflição. Ah, mãezinha, eu não sei por que isso está acontecendo com a Dita. Ela nunca fez nada de errado para sofrer tanto. Ele suspira, a voz embarga. E agora esse Bigodinho, eu não sei se isso é mais uma armadilha. Candinho junta as mãos, pede em silêncio. Eu só queria um sinal. Mãezinha, se a gente não deve sair de casa, manda um sinal. De repente, o quadro se entorta, sozinho, sem que Candinho encoste. Assustado, ele arregala os olhos. Uai, se isso não for um sinal, eu não sei mais o que é. Ele sorri, decidido. Pode deixar, mãezinha, eu vou salvar a Dita. Logo depois,
Candinho encontra Dita e Asdrúbal prontos para ir à rádio. Nervoso, ele fala: "Eu pedi um sinal para Anastácia." E afirma, convicto: "A gente não pode ir para a rádio agora. Eu sei que isso é um plano do Bigodinho." Asdrúbal se aproxima, pensativo. "Pera, o seu pedido foi para não sair dessa casa, não foi, Candinho?" Ele reflete e completa: "Talvez o plano não seja o que vai acontecer na rádio, mas o que pode acontecer aqui na mansão." O professor arregala os olhos. "E se o Ernesto quiser tirar todo mundo daqui só para criar uma distração?" Dita fica em choque. A ideia faz sentido. "Agora tudo se encaixa. Eu não vou nessa rádio." Asdrúbal ergue a mão, calmo. "Calma, minha querida. Vocês precisam ir." Ele explica com firmeza. Para ele achar que o plano está funcionando e alguém precisa ficar aqui, para o efeito surpresa. Candinho fala com firmeza: "Eu vou ficar aqui. Quero saber quem o Bigodinho mandou." Asdrúbal reage na hora. Balança a cabeça. "Não, vocês dois precisam estar lá." Ele respira fundo e completa decidido: "Eu fico. Você como um rato na escuridão. Ninguém vai me ver." Um pouco mais tarde, Dita e Candinho chegam à rádio e encontram Sandra, ainda disfarçada de baronesa. Com um sorriso cínico, ela anuncia: "Já tá tudo pronto para a transmissão." Ela pega a bolsa, se vira para sair. "Agora eu preciso ir." Dita se surpreende. "Como assim? A senhora não vai ficar aqui?" Sandra responde com falsa calma: "Oh, não, tenho um assunto inadiável." Ela força um sorriso. "Mas não se preocupe, a gente se encontra mais tarde e eu garanto que tudo vai estar resolvido." Sandra vai embora. Assim que ela some, Dita se aproxima de Candinho. Fala em voz baixa: "Você tá pensando o mesmo que eu?" Ela hesita. "E se a baronesa for a pessoa que o Bigodinho mandou lá para casa?" Candinho responde confiante: "Se for, o professor dá um jeito nela." Momentos depois, a transmissão começa. Em salas separadas, Ernesto e Dita entram no ar. Os dois forçam simpatia, mas a tensão é evidente. Ernesto fala primeiro: "O que aconteceu ontem foi um erro. Eu não devia ter feito aquilo." Ele suspira, teatral: "Eu inventei tudo achando que era uma pegadinha." Dita não se contém. Interrompe, firme: "Não foi nada disso. Você fez isso para acabar com a minha carreira e deixou isso bem claro." Ernesto se faz de desentendido: "Você deve ter se enganado, porque não foi isso que eu disse." Candinho pega o microfone, indignado: "Disse sim, e não é a primeira vez que esse sujeito tenta agir contra mim e contra a Dita." Ernesto começa a se irritar. A voz muda: "Por favor, essa transmissão não é para discutir isso. É para eu pedir perdão." Ele força o tom final: "Então, perdão, Dita. Fim da transmissão." Dita reage na hora, não deixa encerrar: "Nada disso. Eu sei que você tá armando alguma coisa." Ela acusa, sem medo: "Você mandou a sua esposa vasculhar a minha casa, não foi?" Ernesto explode, bravo: "O quê? Isso é um absurdo." De repente, Lúcio entra na sala onde Ernesto está. Olha direto para ele e pergunta: "Como é que é, Ernesto? Então essa transmissão tem algo por trás?" Desesperado, Ernesto tenta encerrar tudo: "Quer saber? Acaba com essa transmissão." Lúcio reage firme: "Não." Ele encara o vilão: "Vamos resolver isso ao vivo e ainda combinar como vai ser a transferência da sua parte da rádio para mim." Ernesto percebe: está contra a parede, sem saída. Mas o que ele não imagina é que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Enquanto isso, na mansão, Asdrúbal escuta o barulho da porta se abrindo. Em seu esconderijo, Asdrúbal arregala os olhos. O coração dispara. Meu Deus, é a baronesa Deschamps. Ele engole em seco. Então quer dizer que ela é má? Mas o que ela está fazendo aqui na sala? Sem perceber que está sendo observada, Sandra fala sozinha:
Ah, titia, logo logo isso tudo vai ser meu. Ela sorri, cheia de rancor. Mas antes dessa casa, tem uma coisa que eu quero, e você sabe muito bem o que é. Sandra caminha pelo salão, até parar diante do quadro. O rosto de Anastásia. Ela se aproxima. O tom é venenoso. Ora, ora, que ironia! Ela ri. Você achou que eu ia passar o resto da vida atrás das grades? Mas olha para você, condenada a passar a eternidade presa nesse quadro. O olhar endurece. Eu venci, titia. Tomada pela fúria, Sandra empurra o quadro. Ele cai no chão, com um estrondo. No mesmo instante, ela sente um arrepio. Gela. Sandra olha para trás, como se alguém tivesse passado ali. Quem é? Tem alguém aqui? O silêncio responde e torna tudo ainda mais assustador. Apavorada, Sandra corre, vai direto para o quarto de Candinho. Tranca a porta, respira fundo. Só pode ser coisa da minha cabeça, mas eu consegui. Ela sorri nervosa. Eu vou ter as minhas joias. Sandra se aproxima do cofre, digita a senha. O cofre se abre. Os olhos dela brilham. Ela pega uma das joias e sussurra. Finalmente, são todas minhas. De repente, uma voz ecoa. O que você pensa que está fazendo? O coração de Sandra quase salta pela boca. Ela se vira rápido demais, fica tonta, dá um passo para trás e arregala os olhos. Titia? O que é isso? Anastásia se aproxima, serena e imponente. Eu vim te impedir de levar as minhas joias. Desesperada, Sandra deixa o colar cair. Você não vai me impedir. Você não pode fazer nada contra mim. Eu estou viva. Anastásia a encara. Quer pagar para ver? Ela dá mais um passo à frente. Sandra entra em pânico, vira-se e sai correndo pelos corredores, sem olhar para trás, sem pensar. De repente, ela tropeça, cai no chão e para, aos pés de Asdrúbal. O professor se abaixa, pega a peruca caída e pergunta chocado: Sandra? Então você era a baronesa? Sandra o encara, assustada, e tudo fica escuro. Mais tarde, Sandra e Ernesto são levados para a delegacia. Ali, os dois percebem que a ganância custou tudo o que tinham e que o plano perfeito terminou em ruína. Agora eu quero saber de você. Que nota o Asdrúbal merece por ter desmascarado a vilã? Deixe sua resposta nos comentários. Clique no botão de gostei e continue acompanhando mais vídeos da novela.